Ezequiel, capítulo 29. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. Versículo 15. Uma série de profecias contra o Egito foi revelada por Ezequiel. A nação que, em um período da história, já havia sido a maior potência do mundo antigo, se tornaria a mais humilde dentre todas. Seu momento de maior prosperidade foi concedido pelo Senhor por intermédio de seu servo José. Como governador de todo o Egito, José não apenas salvou o mundo da fome, mas engrandeceu aquela nação acima de todas as outras. De uma forma misericordiosa, Deus se revelou aos egípcios e lhes concedeu a oportunidade de conhecê-lo através da descendência de Jacó. Porém, o tempo passou, e com ele a lembrança do cuidado de Deus. E subindo ao trono, um rei que não conhecera a José, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Este afligiu e escravizou o povo de Deus com crueldade. O Senhor, então, levantou outro grande homem no Egito. Enquanto José foi usado para fortalecer a nação e levar a sua família para aquele país, Moisés recebeu a dura missão de libertar o seu povo e ser o porta-voz de Deus no derramamento das pragas sobre o Egito. A nação foi devastada devido à teimosia de Faraó, até que ele libertasse os hebreus. Mesmo em liberdade, o povo de Deus levou consigo o jugo da idolatria que havia adquirido no Egito, e pela dureza de coração vagou pelo deserto durante 40 anos. O mesmo período foi determinado pelo Senhor no juízo contra os egípcios. De certa forma, eles experimentariam o mesmo castigo que Israel experimentou. Observe que de todas as nações sobre as quais Deus fez cair os seus juízos, o Egito foi a única que não recebeu um juízo definitivo. Por alguma razão, tornar o Egito um reino humilde seria o bastante. A prova maior é que até hoje o Egito perdura como uma nação independente, mas sem destaque diante das demais, declarando, mesmo sem intenção, que o Senhor é Deus e que a sua palavra é fiel e verdadeira. Assim como um dia José e sua família receberam asilo temporário no Egito, outro José também encontraria naquela nação um abrigo provisório. Como o Senhor havia chamado do Egito o seu filho Israel, o seu primogênito, Êxodo capítulo 4, versículo 22, a profecia de Oséias também se cumpriria séculos mais tarde. Do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1, Mateus capítulo 2, versículo 15. Fugindo da ira de Herodes, José foi avisado em sonho de que deveria levar Maria e o menino Jesus para o Egito e lá permanecer até segunda ordem. Mateus capítulo 2, versículo 13. Sem dúvida alguma, esta nação teve um papel decisivo e marcante na história do povo de Deus e recebeu o grandioso privilégio de ser o chão sobre o qual o nosso Salvador deu os seus primeiros passos. O Egito é um dos maiores testemunhos de que o desejo divino não é o de destruir nações, mas de ensinar-lhes que elas foram estabelecidas com propósitos específicos. Na guerra entre povos, só há perdedores. A verdadeira vitória está em permanecer fiel aos propósitos pelos quais Deus as constituiu. Nenhum país, por menor ou mais insignificante que seja, deixa de ter uma função específica nos planos de seu originador. Não é sem razão que a mensagem do Evangelho eterno deve ser pregada a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Todos, sem exceção, são convidados à prática do dever. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. E todos, sob a mesma condição, necessitam de um Salvador pessoal. Romanos capítulo 8, versículo 1. Brasileiros, australianos, egípcios, norte-americanos, japoneses, libaneses,
angolanos, espanhóis, enfim, todos, de todas as nacionalidades que há no mundo, são convidados a muito em breve fazer parte de um só reino, o reino eterno. Como um só povo, o Senhor nos reunirá dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 31. Ajuntará os seus fiéis. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. E com sua destra vitoriosa nos levará em direção à pátria que abrigará o trono do universo. Como João, que possamos desejar, sonhar, apressar e clamar por este dia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Oremos, amados. Pai celestial, santificado seja o teu nome. Senhor, que como José e Moisés, sejamos instrumentos em tuas mãos nestes últimos dias. Enche-nos do Espírito Santo e não permite que as provações nos causem desânimo, mas perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, cidadãos da Pátria Celestial. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.